Olá pessoal do Colégio Impacto, tá? Vamos começar aqui nossa aulinha de Química, né? Nossa aula tira dúvidas, vamos dizer assim, antes da avaliação de vocês, que porventura vai sair hoje, né? Ou se não, domingo, ok? Então assim, vocês são do primeiro período de Química e eu sou o professor Gilmar Dias, tá? Então, o que faremos aqui nessa aulinha, né? Nessa gravação? Quais conteúdos nós vamos atribuir nesse período? Quando eu falo conteúdos, eu falo dos temas que poderão aparecer para vocês, tá? Na avaliação. Então, hoje, nessa aula, nós iremos trabalhar esses temas, ok? Então, quais são? Primeiro, o tema dos fenômenos, tá? Que estão completamente ligados, né? Tudo que a gente conhece sobre a química, sobre a ciência que é a química. As soluções, tá? As ligas metálicas, os processos de passagem de estado físico e os fenômenos climáticos. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aulinha de tirar dúvidas. Primeiro tema, fenômenos. Então, eu coloquei um texto, eu sempre coloco um exemplo, né, um texto introdutório, para poder estar explicando para vocês o que são esses fenômenos, beleza? Então, olha só, gente. As transformações químicas ocorrem todo o tempo ao nosso redor. Por exemplo, é muito comum notarmos que materiais metálicos, como cercas, portões, pregos, entre outros, ao ficarem expostos ao ambiente, acabam se deteriorando. Ou se esquecermos de comer uma fruta, ela acaba apodrecendo. Facilmente identificamos mudanças visíveis em suas estruturas. Então, galera, é o seguinte. Esse exemplo está ligado ao tema fenômenos. Mas o que é um fenômeno? Tá, galerinha? Um fenômeno nada mais é do que uma transformação efetuada em um sistema, tá? Ou algo ou em um sistema, tá? Que pode causar alteração mínima ou íntima, né, na matéria. Ela pode ou não causar essa alteração íntima na matéria. Quando eu falo em alteração íntima, eu estou falando em mudança, né? Alocação de átomos. Esses átomos estão ligados e, de repente, eles não estão mais. Outros átomos estão em seus respectivos lugares. Isso pode acontecer ou não. Um fenômeno físico é aquele onde eu efetuo uma transformação, né? Eu aplico uma certa quantidade de energia naquele sistema, só que eu não tenho alteração dos átomos e nem nas moléculas. Um exemplo disso é um papel. Eu tenho uma folha de papel Chamex, por exemplo. E de repente eu efetuo a força mecânica ali. Eu amasso esse papel. De uma situação anterior, que é o papel normal, e depois o papel amassado, essa matéria deixou de ser papel? Os seus átomos mudaram? Não. Se isso não acontece, se não acontece essa mudança, nós estamos trabalhando com fenômenos físicos, ok? Se por acaso eu efetuo um fenômeno em um sistema e meus átomos mudam, eu vou ter mudança na minha matéria, ou seja, mudança de cor, mudança de cheiro, gosto, tá? Além da própria mudança de forma. Então, eu tenho várias características que podem identificar se o fenômeno ele é químico. Tá? Fenômeno físico não tem transformação. Chutar, quebrar, cortar, amassar, não. Mas se eu tenho mudanças de cor, cheiro, gosto, essas coisas, eu tenho um fenômeno químico. Então, olha o nosso exemplo aqui. Ele fala sobre cercas, portões e pregos que ficam expostos ao ambiente. De repente, eles enferrujam, tá? Ferrugem, tá? Não se esqueçam. Ferrugem é uma mudança que acontece com os metais. Agora, eu repasso isso para vocês. Será que muda alguma coisa? O meu prego enferrujado, ele continua tendo a mesma resistência que o meu prego novo? Pensa bem. Por exemplo, comer uma fruta, principalmente as maçãs. Quando você come e deixa ela exposta ao ambiente, ela começa a ficar escura. Isso é um fenômeno físico ou um fenômeno químico? Eu estou tendo mudança de cor? De gosto? Então, avalie, gente. Então, assim, esse primeiro tema fala dos fenômenos. Então, recapitulando. Fenômeno físico não tem alteração na matéria, íntima na matéria.
fenômeno químico tem alteração. Além da forma, cheiro, gosto, cor, tudo isso muda. Beleza? Então, tranquilo, né? Vamos prosseguir. Os fenômenos descritos acima podem ser classificados ou chamados de. A partir daí, a gente vai poder estabelecer se é um fenômeno físico ou um fenômeno químico. Ok? Vamos para o próximo. Tema 2. Soluções. O que é uma solução, galerinha? Gente, soluções nada mais do que são misturas, né? Que apresentam um aspecto visual uniforme, ou seja, uma mesma forma visivelmente apresentada. Então, solução é uma mistura, mas nem toda mistura é uma solução. Uma solução eu tenho o quê? Uma parte que é dissolvida e outra parte que dissolve. A parte que é dissolvida eu chamo de soluto, a menor parte. E a parte que dissolve eu chamo de solvente. Geralmente é a maior parte envolvida no processo. Então, de acordo com o nosso exemplo, as soluções são as misturas resultantes da união de duas ou mais substâncias diferentes que se apresentam obrigatoriamente em uma única fase, num único aspecto visual, como a água do mar, formada pela associação de água e diferentes sais. Por se tratar de misturas homogêneas, que apresentam uma única fase, as soluções são formadas pela associação pelo menos de um material que é capaz de ser dissolvido por outro. De acordo com o texto, se misturarmos 50 gramas de sal em 45 ml de água, obteremos uma solução em que o componente chamado de soluto será, ou é... Então, pessoal, como eu falei, uma solução é formada por um soluto, menor quantidade, e um solvente, maior quantidade. Então, assim, a gente não pode querer tentar chutar uma questão, né, ou um exemplo que só pelo conceito você consegue identificar a resposta. Então, observa só. Se uma solução é formada por um soluto mais um solvente, soluto tem que ser aquele com menor quantidade, enquanto que o solvente vai ser aquele em maior quantidade. Um exemplo, gente, é como você vai fazer, por exemplo, um Toddy, né, um Nescau. Você coloca mais pó de chocolate ou mais leite? Pelo manual, pelas instruções, as orientações que dão no rótulo, você tem que colocar menos pó de chocolate e mais leite. No caso, o pó é o nosso soluto, ele está em menor quantidade, o que é dissolvido. Já o solvente é o leite, que está em maior quantidade. Isso simulando que, ao final, você tem uma mistura, uma solução, né, lógico, com um aspecto homogêneo. Tá? Agora, nesse contexto, aqui nós temos o sal. O sal, ele tem 50 gramas. A água tem 45. Qual deles é o maior? Lógico, né, pessoal? O sal. Enquanto que a água é o menor. Então, a partir daí, nós já conseguimos estabelecer quem é o nosso soluto e quem é o nosso solvente. Nesse caso, o nosso solvente vai ser o sal, enquanto que o nosso soluto vai ser a água. Mas espera aí, professor, não é o contrário? O sal que não se dissolve? Aí que tá. É isso que eu falei no começo, gente. Uma solução é formada por alguém que é dissolvido e alguém que dissolve. Geralmente, o conceito de soluto é aquele que está em menor quantidade, enquanto que solvente vai ser aquele que está em maior quantidade. Um soluto pode estar uma solução pode estar nos 3 estados físicos, ou sólida, ou líquida, ou gasosa. Depende de como que é a interação entre os seus componentes. Só que uma coisa eu digo a vocês. Por exemplo, se você colocar muito sal e um pouquinho de água, você pode reparar que a água ela some.
ela desaparece em contato com o sal e o monte de sal vai continuar da mesma forma. É mais ou menos o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa ela consome muita água salgada. Ela sofre um processo de desidratação. Essa água ela vai sumindo do organismo dela, tá? Devido a inúmeros processos. Então, para a gente não cair nessa pegadinha, vamos lembrar, soluto é aquele que está em menor quantidade e solvente é aquele que está em maior quantidade, ok? Deixa eu apagar aqui, tá bom? Para a gente já matar esse tema número 2, que é o tema sobre soluções. Tá? Agora vamos dar continuidade. Tema 3. Tá? O nosso tema 3 são as ligas metálicas. As ligas metálicas, gente, são soluções. Tá? São soluções no estado sólido, tá bom? Ou seja, são misturas de substâncias diferentes que apresentam um único aspecto, um aspecto visual, um aspecto uniforme. Beleza? Então, olha só o que ele fala nesse exemplo sobre as ligas metálicas. As ligas metálicas são exemplos, né, ou são materiais que possuem propriedades interessantes para as indústrias, propriedades essas que os metais individualmente não possuem. Elas podem ser caracterizadas por serem misturas formadas por 2 ou mais elementos, sendo que pelo menos um deles é um metal. Um exemplo disso era a antiga amálgama de mercúrio, muito empregada na área odontológica e de mineração aurífera. Então, o que ele está querendo dizer com isso, gente? Que as ligas metálicas são soluções, que pelo menos você tem um metal presente, tá? Que vão apresentar um aspecto visual uniforme, tá? No caso, monofásico. Podemos dizer que a amálgama de mercúrio parou de ser utilizada devido ao... Lembrando, pessoal, o mercúrio ele é um metal que a temperatura ambiente, né, 25 graus Celsius de um atm de pressão, ela se encontra no estado líquido, é um metal no estado líquido. E o mercúrio ele é muito utilizado no garimpo, né? Principalmente aqui na região do Goiás, Minas Gerais, ali nessa região, você tinha muito garimpo. Aí eles utilizavam muito o mercúrio. O mercúrio, gente, ele é um metal pesado e altamente tóxico. É por isso que as amálgamas elas pararam de ser utilizadas pelos dentistas, devido ao nível de toxicidade que o corpo do paciente, né, daquele que sofria as cirurgias dentárias, absorvia no processo. Tá? E depois, né, que essas obturações elas ficavam vencidas, né? Então esse mercúrio ia entrando em contato com a corrente sanguínea e essas pessoas iam se intoxicando. Tá? Então ele pede que vocês reflitam sobre essa habilidade do mercúrio. O mercúrio, por ser um metal, ele apresenta outras características, como uma densidade alta, tá? Capacidade de conduzir eletricidade, temperatura, né? Como os outros metais, classificação desses metais. Só que ele é altamente tóxico, ele é da classe dos metais pesados, como cobalto, cádmio e outros. Tá? Então, presta bem atenção. O grande feeling, a grande dica é que o mercúrio ele é altamente tóxico, por isso ele é mais utilizado. Ok? Tranquilo? Vamos dar prosseguimento, vamos continuar. Tema 4. Processos de passagem de estados físicos. Em condições normais, as substâncias podem ser encontradas em 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Entretanto, algumas substâncias só podem ser encontradas em 2 estados físicos, como, por exemplo, a naftalina, o gelo seco e a cânfora, que passam do estado sólido diretamente para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Aí, pensando nisso, gente, ó, é importante que a gente tenha noção do que acontece, que processo acontece. Ó, eu tenho o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, ou estado gás, né? O processo de passagem de estado físico do estado sólido para o estado líquido é chamado de fusão, tá? O aumento de temperatura faz com que as moléculas elas comecem a adquirir energia cinética e se afastem, ou seja, o que era sólido começa a se tornar líquido. Tá? Os átomos e moléculas elas começam a se afastar, tá bom?
Se eu continuar aumentando a temperatura, inserindo a temperatura no sistema, o líquido ele vai para o estado gasoso. Nós chamamos de vaporização, a temperatura ambiente, né? Evaporação à temperatura ambiente, só que possui outros nomes, tá? Como ebulição e calefação. Ebulição, você tem uma temperatura controlada, tá? De mais ou menos de 25 graus Celsius em 1 atm. Então, você utiliza condições apropriadas para que, né, você consiga enxergar a transição da minha substância no estado líquido para o estado gasoso. Não está errado, pessoal, também é uma resposta. Calefação é quando essa substância no estado líquido, ela passa diretamente para o estado gasoso, instantaneamente, ok? Acontece muito, por exemplo, quando você está com uma panela muito quente no fogão e, de repente, a água do arroz escorre e você escuta aquele barulhinho. Shhh. Significa que a água ela automaticamente passou em contato com a panela, ela passou de estado físico devido à temperatura. E vaporização e evaporação é aquela temperatura que você observa, né, a passagem da substância do estado líquido para o estado gasoso. Então, por termos, a gente utiliza o termo ebulição, tá? Mas pode ser vaporização também, ok? Tudo que vai, né, gente, volta, né? E nessa volta, o que é gás pode retornar ao estado líquido. Nós chamamos de condensação, tá? É o processo de volta. Também pode ser chamado de liquefação, tá? É um outro nome para o processo. Se eu continuar retirando energia na forma de calor, tá? O que era líquido pode ser transformado em sólido. E a gente sempre está lembrando, né? O que significa isso, tá? Que é o processo de, o próprio nome fala, né? De solidificação. Tranquilo? Só que, pessoal, a gente não pode esquecer, igual no exemplo dado no texto, existem processos que o estado sólido ele vai diretamente para o estado gasoso, ou vice-versa, do gasoso para o sólido. O nome desse processo, gente, é dado por sublimação. A sublimação, gente, ela acontece tanto diretamente do estado sólido para o estado gasoso, diretamente, sem passar pelo estado líquido, como do gasoso retornando ao estado sólido sem passar pelo líquido. Se vai do sólido ao gasoso, sublimação direta. Se vai do gasoso para o sólido, sublimação inversa, ou também chamada de ressublimação. Tá bom? Então, assim, é importante que vocês analisem as situações onde que ocorrem essas transformações. São transformações físicas, portanto, fenômenos físicos. Não se esqueçam disso, ok? Então, só deixa eu dar uma apagada aqui, né, no nosso slide, para a gente poder dar uma continuidade aqui na nossa aula. Vou anotando as informações importantes, tá? Podem voltar ao vídeo se for necessário, tá ok? Porque isso vai ser muito útil para vocês desenvolverem a avaliação, tá bom? Muitas dessas coisinhas que eu estou falando aqui, gente, passou, né, nas videoaulas, né, e também, né, na apostila, tá? Quais vocês fizeram alguns exercícios, ok? Dando continuidade ao trabalho. Tema número 5, tá? Fenômenos climáticos, ou também chamado de aquecimento global. Primeiro eu vou falar do efeito estufa, gente. Todo mundo confunde efeito estufa, a maior parte dos estudantes confundem efeito estufa com aquecimento global. Vamos desmistificar isso aí, tá? E pedir que vocês pensem em fatores que podem ser responsáveis pelo aumento da temperatura global e a consequência disso daí para a sociedade, tá? Reflita bem. O efeito estufa é um fenômeno atmosférico natural. Olha só, gente, olha a palavrinha que ele colocou aqui. Olha a palavrinha que colocou aqui, ó. Natural, tá? Responsável pela manutenção da vida na Terra. Sem a presença desse fenômeno, a temperatura seria muito baixa, em torno de 18 menos, ó, não é 18 não, gente, menos 18 graus, que impossibilitaria o desenvolvimento de seres vivos. Atualmente, o efeito estufa vem se sofrendo intensificações, ó, sofrendo intensificações, vamos interpretar, que no final das contas resultam no aumento da temperatura global. Esse fenômeno chama-se
aquecimento global, tá? Então, galera, o aquecimento global é a intensificação do efeito estufa. Agora vamos pensar aqui, gente. Comente quais são os fatores responsáveis para o aumento da temperatura global e quais as consequências para a sociedade. Primeiro, gente, ó, vou fazer até um exemplo de um desenho aqui, que vou desenhar um planeta aqui. O que acontece? Vou estabelecer aqui para vocês. Ó, esse aqui, ó, é o planeta Terra. Tá muito feio esse planeta Terra, gente, mas disfarça, tá? E esse cara aqui, ó, é o nosso astro-rei, é o Sol. Então, o Sol, ele envia raios que nós chamamos de raios solares, né? Os raios UV, ultravioleta, tá? UVA, UVB, beleza? Eles têm uma intensidade, um comprimento de onda. Esses raios solares, eles chegam no nosso planeta e são refletidos quando eles entram em contato com a superfície, ou seja, eles batem e saem, tá? Isso é normal. Isso, se o que a nossa atmosfera faz? Ela dá uma filtrada por meio da camada de ozônio na intensidade desses raios ultravioletas, tá bom? Camada de ozônio não é a mesma coisa que efeito estufa, beleza? O que essa continuidade de raios faz com o planeta? Ele mantém o quê? O planeta aquecido, temperaturas adequadas, ok? Efeito estufa, manutenção da vida. Só que quando o ser humano ele queima combustíveis fósseis, ou seja, derivados do petróleo, eles liberam um componente chamado de CO2, um desses componentes, né? Dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono, ele se dirige à proximidade da atmosfera e começa a bloquear a saída, não a entrada, né? Porque a entrada os raios entram com força, tá? Mas a saída desses raios, ou seja, eles são refletidos no globo, né, na superfície, mas na hora de sair, ó, eles não conseguem, então eles ficam batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando. O que acontece com a temperatura? O que acontece com a temperatura no planeta? Ela aumenta. Isso daqui, gente, aumenta gradativamente, não é instantaneamente, gradativamente. Isso daqui, ó, é chamado de aquecimento global. Então, o aquecimento global ele é intensificado devido à poluição do planeta, emissão de gases poluentes. E o maior, né, o maior efetuador, né, desse fenômeno é o CO2, o dióxido de carbono. Ele aumenta, ele faz com que os raios não consigam sair da atmosfera, ele faz esse bloqueio, tá? E o que isso pode causar, né, para a sociedade? Qual consequência isso tem? Lógico, se você aumenta a temperatura do planeta, logicamente você aumenta o consumo de energia devido ao número de ventiladores, ar-condicionados e assim por diante. O consumo de energia faz com que não só as hidrelétricas, mas como outros tipos de fontes de energia se sobrecarreguem. Outra coisa, se você aumenta a temperatura, você aumenta o que? A evaporação do que? Da água, tá? No estado líquido, ou também a fusão quando é uma geleira, por exemplo, do estado sólido para o líquido. Ou seja, as calotas polares que concentram a maior parte de água doce, elas são derretidas. Então você tem um derretimento dessas calotas polares. Se elas são derretidas, logicamente, o nível do mar ele aumenta. Isso pode causar, devido às mudanças climáticas, inundações, chuvas torrenciais constantes, como nós podemos identificar atualmente no Brasil ou em outros países. Se você tem deslocamento das placas tectônicas da crosta terrestre, você tem o que? Formação de montanhas, erosões e também terremotos de alta intensidade. Então, todo o desequilíbrio do planeta ele pode, né, ser engatilhado a partir do aquecimento global, tá? Que é esse desequilíbrio na temperatura do planeta. Ok? Então, isso é uma das consequências, o maior número de queimadas, né, devido aos focos de incêndio e assim por diante, pessoal. Então, eu deixo isso para vocês darem uma pesquisada, darem uma enriquecida na resposta de vocês, tá bom? E é mais ou menos assim que funciona esse lance do efeito estufa com o aquecimento global. Então, deixa eu apagar aqui, né, as informações, tá? Que já está encerrando. Então, pessoal,
esses 5 temas foram basicamente o que vai aparecer para vocês na avaliação. Então, ó, ouçam, né, visualizem o vídeo, né, as instruções com tranquilidade, tá? Tira um tempinho para mexer com isso, né? Não faz de forma acelerada, desordenada, para você não perder nenhuma informação importante, tá bom? Eu vou disponibilizar isso no grupo, né, de vocês, no grupo, né, do primeiro período, tá? Que é o de vocês, né, que nós estamos trabalhando. Eu vou deixar isso disponibilizado lá para vocês. E geralmente nós trabalhamos com áudios nesse grupo e também com vídeo, tá bom? Eu deixo esse grupo, só esclarecendo uma coisa para vocês, eu deixo esse grupo para que nós utilizemos na aula de sábado, antes da avaliação. Fora isso, gente, eu deixo ele fechado. Conforme você obtém a aprovação, você sai desse grupo do primeiro período e vai para o grupo do segundo. Você não pode ficar no grupo do primeiro período, senão você acaba bagunçando ali, conflitando as informações. Então, quando você finalizar este período, você sai desse grupo, tá, do WhatsApp, e vai para o grupo do segundo período, e assim por diante. Esse grupo só é aberto no dia de sábado, na aula de vocês. Então, para a gente poder adquirir esse ponto de participação, de apostila, eu preciso da chamada. Então, eu faço uma chamada, eu disponibilizo uma chamada, e vocês vão colocando o nome de vocês completo nesse grupo. Aí vocês conseguem participar e adquirir esse ponto de apostila. Tá? As nossas aulas, elas são às quartas-feiras, né? As aulas sobre a lista, às quartas-feiras, das 19 até as 20h20. Então, é importante que, primeiro, você veja as videoaulas, a partir daí tente desenvolver as atividades, e aquelas dúvidas que você for adquirindo, você me procure na aula de quarta-feira, tá? Das 19 às 20h20, o mais rápido possível, para que eu possa estar sanando essas dúvidas, né? Tirando essas dúvidas, para que você não fique perdido no processo. Gente, fora desse horário fica muito complicado para o professor, devido aos outros alunos que estão procurando, tá bom? Os outros períodos e assim por diante, tá? Então é importante que vocês fiquem atentos ao horário, tá? E não percam isso daí, ok? Então, no mais, gente, essas são as referências, né, para uma pesquisa individualizada, se vocês quiserem, tá? Tem vários vídeos aí que explicam as coisas que eu falei. E